Graça e paz, meus queridos irmãos, que assim como o Nicolas tem sede de cantar, a gente possa ter sede de ouvir da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias, na primeira carta de João, no seu capítulo 3, onde nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Dando então, meus queridos, continuidade à exposição que estamos fazendo nessa primeira carta de João. Agora no capítulo 3, versos de 1 a 6, nós temos aprendido aí ao longo, dessa jornada, e eu diria que uma jornada muito edificante, a como permanecer firmes no evangelho. Eu lembro que quando nós iniciamos, então, o maior tema, o grande tema das mensagens seria: filhinhos, permaneçam firmes, os fundamentos para uma fé autêntica. E entendendo, meus irmãos, a firmeza que nos faz cada vez mais próximos do Senhor e de um caráter cada vez mais transformados, eu quero nesse momento convidar você a, de uma forma muito sincera, olhar para esse texto. Esquece um pouquinho aí das coisas que estão do seu lado, das pessoas eventualmente, e se concentre no que a palavra de Deus tem para você nesta noite. Assim, nos diz a palavra do apóstolo João, que escreve assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Meus irmãos, quando nós falamos sobre amor, sem dúvida falamos sobre família, não é verdade? Afinal, nós aprendemos desde cedo o valor desse grande patrimônio que é o amor na nossa família. Eu sei que, alguns casos, talvez isso não tenha sido uma verdade de forma tão completa como você gostaria, mas ainda assim, nós olhamos com um olhar redentor e misericordioso para aqueles a quem Deus graciosamente nos deu a bênção de chamar de mães e pais. E aprendemos com eles sobre o que é o cuidado. E aprendemos que amor envolve muito mais do que só um sentimento, mas amor é uma prática diária. Ou seja, amar não é só sentir ali um friozinho na barriga quando eu vejo a pessoa amada, mas amar também é um compromisso que eu faço. Amar também é uma aliança, é uma decisão que eu tomo todos os dias da minha vida. Irmãos, eu estou falando de amor porque nesse texto nós somos chamados a atenção de como esse amor é grande, de como Deus nos ama e de como esse Pai amoroso nos chama a uma vida com Ele, nos faz promessas e nos diz: eu quero que vocês andem comigo. Por isso, meus queridos, nesta noite, neste domingo em que nós mais uma vez estamos aqui lendo a palavra do Senhor, eu quero falar sobre o seguinte tema: Pai amoroso nos chama à santidade. O Pai amoroso nos chama à santidade. No verso 1, João, então, como um pastor, como aquele que cuida das suas ovelhas, nos relembra de algo que de vez em quando a gente precisa ser chacoalhado para lembrar, de que o amor grandioso de Deus nos identifica. João começa com uma exclamação: vede com que grande amor
nos tem concedido o Pai. E a palavra, meus irmãos, aqui grande, não significa apenas algo, sei lá, digamos, em grande volume, como às vezes a gente olha, quando a gente fala: "Ah, fulano de tal é grande, ele tem 1,90 m, 2 metros de altura", mas grande aqui tem algo que tem a ver com algo que é muito distinto do que é o normal, digamos assim. É algo tão distinto que essa palavra, possivelmente, ela é emprestada para mostrar algo que vinha de outro país, de uma outra cultura, que é algo tão esplêndido e fabuloso que, assim, olha, eu nunca tinha visto isso. É mais ou menos o que o João está querendo dizer: "Olha, eu nunca vi algo parecido com isso. Eu nunca vi algo tão bonito, eu nunca vi algo tão grandioso, eu nunca vi algo tão majestoso, eu nunca vi algo tão maravilhoso". E a pergunta então, o que, João, é tão grandioso assim? O que é tão maravilhoso assim? E a resposta de João é: o grande amor que Deus nos tem concedido. Meus irmãos, o amor de Deus por nós, ele é tão diferente desse amor terreno e, ao mesmo tempo, ele é estranho às pessoas que não conhecem, porque a nossa capacidade humana de amar, ela é sempre imperfeita. E por mais que às vezes eu fale para as crianças assim: "Olha, ah, Deus nos ama como o papai e a mamãe", eu diria que isso ainda é pouco diante desse grande amor de Deus. Quando Deus quis falar um pouquinho para nós, ele diz: "Olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho", isso tem um negócio difícil de acontecer, é uma mãe se esquecer do seu filho. Ainda que ela tenha muitos, mas ela se lembra, ela está junto, ela agarra, ela está perto. Mas a Bíblia diz que ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Sabe o que o João está nos querendo dizer? O que a Bíblia já nos diz sobre isso? Meus irmãos, que Deus nos ama muito mais do que nós conseguimos compreender, entender e, ao mesmo tempo, e ser exemplificado pelas nossas relações. Por mais que eu ame a minha esposa, isso ainda está muito aquém do amor de Deus por mim. Por mais que eu ame a minha mãe, isso está muito aquém do amor de Deus por mim. Por mais que você ame o seu filho, está muito aquém do amor de Deus por você. E, meus irmãos, Deus nos ama tanto, 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 que Ele deu o seu filho por nós. A ponto de Ele dizer que: "Olha, vocês não são só algo ou pessoas estranhas", mas Ele diz que nós temos agora uma nova identidade. Ele nos ama tanto que não só nos trouxe para cá, mas Ele agora nos faz parte da família da fé. E é por isso que João diz: "A ponto", ou seja, esse amor chegou num ponto tão alto, chegou num ponto tão grandioso, que agora nós somos chamados de filhos de Deus. E olha, eu diria para você, sem medo de errar, que essa é a maior maravilha que um ser humano pode experimentar. Nós somos chamados de filhos por Deus. Nós somos chamados daqueles que não são um povo qualquer, mas nós pertencemos, meus irmãos, à família na fé. Isso não é apenas um título que a gente pode ostentar, aliás, não deveríamos pensar assim, mas é algo, meus irmãos, que o próprio Deus concede a nós. Nós hoje podemos sair daqui com a certeza de que nós somos filhos de Deus. Nós podemos sair daqui com a certeza que nós somos amados por Deus. Nós somos filhos de Deus, não escravos, mas filhos. Porque, meus irmãos, essa é a nossa nova designação, essa é a nossa nova filiação. Talvez a gente não vai ter lá no nosso registro, no nosso RG lá, filiação, o nome de Deus, mas na eternidade a nossa filiação está lá marcada como filho de Deus. E João diz, querendo aqui reforçar ainda mais essa ideia de que de fato nós somos filhos de Deus. E ele diz: "É por essa razão, meus irmãos, que existe tanto conflito entre a igreja e esse tempo. É por isso que há tanto conflito entre a igreja e aqueles que não são filhos.
as criaturas de Deus. Ou talvez, se você entender o que eu quero dizer, o mundo. E pense, quando eu falo mundo aqui, eu não estou falando de outro planeta, mas mundo no sentido de valores que não são só contrários à palavra de Deus, mas também são pecaminosos em si. E diante dessa questão, e definindo assim a palavra mundo, eu diria que esse é o tempo que nós seremos ou somos perseguidos, porque ele diz que essas pessoas não entendem e não conhecem o amor de Deus. Você já deve ter ouvido muitas vezes, inclusive, pessoas famosas dando declarações quase que absurdas acerca de Deus. E talvez em alguns momentos a gente se pergunte: "Mas por que fulano falou isso? Ou por que ciclano tão famoso disse aquilo? Por que aquele ator, aquela atriz, aquele político, aquele jogador de futebol, aquele influencer, enfim, sei lá, falou isso de Deus?". Meus irmãos, e a razão é clara, e para João aqui fica óbvia, porque eles não conhecem este amor. Eles não experimentam, eles não sabem o que é ser filho de Deus. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes falar de Cristo parece meio loucura para as pessoas. Quando eles falam: "Como é que você vai acreditar numa Bíblia que veio aqui há mais de 2000 anos? Como é que você vai entender que um homem morreu numa cruz e por isso ele salvou uma multidão?". E eu diria: "Eu entendo isso porque eu sou filho de Deus". Porque o que para você parece loucura, para mim é a verdade do evangelho que transforma. O que para você parece talvez inalcançável, o que para você parece algo difícil de entender, para mim é simples, porque é o amor de Deus derramado em nosso coração. Porque nós somos filhos. Assim como a glória de Cristo foi velada pela carne e o mundo não o conhece, também, meus irmãos, a nossa vida está oculta dos olhos de Deus. Ou seja, Deus tem os seus. E João aqui, meus irmãos, traça então esse contraste. E eu diria que é um contraste agudo, difícil, porque existem então aqueles que são filhos de Deus e existem aqueles que não são filhos de Deus. Não existe aqui uma terceira via, uma terceira hipótese. Aqui é binário, é 0 ou 1. Ou seja, ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. E é o que João está nos dizendo. Você é amado por Deus, a ponto de Deus chamar você de filho. É o que a Bíblia está nos dizendo, é o que a palavra do Senhor nos coloca. E, meus irmãos, esse amor de Deus não se atém só à ideia de um novo nascimento, mas ele nos acompanha ao longo da vida e nos dá esperança. Se no primeiro momento ele diz que nós somos alvo do amor de Deus, ele vai dizer que esse amor é tão grande a ponto de sermos chamados filhos, mas que esse amor também, ele tem uma realização futura. Ou seja, ele nos chamou para ser amados nesse tempo como filhos, mas diz: "Olha, um dia eu vou estar com vocês para sempre". E isso então, meus irmãos, me leva, e acompanha comigo aí, ao verso 2, quando diz assim: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser". Meus irmãos, aqui João nos mostra a finalidade desse amor. João aqui nos mostra o objetivo desse amor, a nossa completa transformação. Nós já somos filhos de Deus do presente, nós já vivemos e nos alegramos nessa realidade, nesta nova identidade. Mas João diz que um dia nós estaremos na glória, porque ele diz: "Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é". Irmãos, a promessa da filiação, ela não é apenas para esse momento, ela não é apenas para esse tempo, não é apenas o nosso consolo diante de tantas dificuldades, mas também é a nossa esperança em olhar para lá. Eu não sei você, mas quando às vezes as coisas estão difíceis demais, a gente começa a colocar a esperança no futuro. Imagina que você precisa trabalhar muito e você está no seu trabalho suando a camisa e você sabe que você precisa lá pagar as suas contas, mas ao mesmo tempo uma das coisas que dá um certo conforto no seu coração
é o fato de que depois de um tempo nós temos o quê do nosso trabalho? Férias. Não é verdade? Dá até um certo consolo. Até anima que você faça um pouquinho mais, porque daqui a um tempo eu vou ter um tempo de poder descansar. E às vezes a gente precisa olhar para o futuro, para ter esperança no presente. E é o que João está nos dizendo exatamente agora. Eu sei que, meus irmãos, nós aqui passamos por problemas e dificuldades nesse tempo. Desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos por doenças, por problemas, seja no âmbito familiar, seja no nosso coração, seja na nossa vida profissional, seja lá com relação às nossas finanças e tantas outras coisas que eu poderia estar aqui. Porque muitas vezes nós ficamos como se esse fosse o nosso lugar. E esses problemas nos afetam tanto que muitas vezes nós vamos perdendo a esperança. Mas João aqui, meus irmãos, nos traz para um renovo. Nos traz para pensar em algo além disso, para uma outra realidade, quando ele diz assim: "Mas um dia seremos como Cristo é". E essa é a promessa, o retorno de Cristo. Um dia não mais estaremos sujeitos ao pecado, mas veremos Jesus e a esperança de vê-lo nos implica em saber que nós seremos a semelhança do nosso Deus. O corpo humano será glorificado em Jesus e essa, meus irmãos, é uma garantia dada pela palavra do Senhor. No verso 2, João diz que um dia nós estaremos com ele. João diz que um dia nós estaremos e teremos esse corpo transformado. Portanto, a salvação alcançará o seu ápice. Quando? Na vinda de Cristo Jesus. Mas você já parou para pensar como nós temos falado pouco sobre a vinda de Cristo? Você vai pensar que nós sempre estamos muito preocupados com as coisas do aqui e agora. Parece-nos normalmente que nós somos aqui o nosso lugar para sempre. Parece que é aqui que nós vamos permanecer eternamente, mas algumas vezes a gente tem que lembrar, meus irmãos, que esse aqui não é o nosso lugar. Nós temos que lembrar que essa aqui não é a nossa casa. Nós temos que lembrar que essa daqui não é a nossa pátria final. Você é brasileiro de forma transitória, mas é cidadão do céu de forma permanente. É o que João está nos querendo dizer aqui. A salvação alcança seu ápice na vinda de Cristo. Porque assim como os apóstolos tiveram o privilégio de poder face a face falar com Cristo, de poder ser ensinados e doutrinados por Ele, nós também teremos essa alegria. Nós também teremos esse privilégio de vermos o Senhor face a face, de podermos olhar para Jesus e podermos falar diretamente com Ele. E a certeza, meus irmãos, dessa segunda vinda nos aponta para essa bendita esperança, que é a que deve mover o nosso coração. Tudo isso nos lembra que o amor do Pai por nós e sermos filho, Ele não só nos ama, não só nos dá uma nova filiação, mas Ele também nos dá uma nova pátria. É tudo novo. Para quem é cristão, é tudo novo. E é por causa desse amor que um dia Deus vai nos querer junto dele. É por causa desse amor que um dia ele vai falar assim: nós vamos estar juntos. Somos salvos, meus irmãos, pela graça de Deus, a gente sabe disso, mas a provisão dessa salvação teve origem no amor de Deus. Uma vez tendo experimentado o amor do Pai, não desejamos mais outra coisa que senão viver para Ele. E é por isso, irmãos, que aqueles que são alvos do amor de Deus recebem uma nova esperança. Mas agora, nesse tempo, lembram que nós precisamos passar no aqui e agora. Nós precisamos estar nesse momento, nós precisamos estar nesse tempo. E a pergunta que João vai, então, agora responder para nós a partir do verso 3, indo até o final, e como então? Esse amor de Deus manifestado por nós na eternidade, dando para nós uma esperança futura, se manifesta no aqui e agora. E João então diz para nós que ele se manifesta nos purificando. Olha, meus irmãos, o que o verso 3 então nos diz: a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu sei que se você é alguém um pouco mais atento, você vai lembrar: pastor, o texto que nós lemos na contrição é o mesmo que nós lemos no domingo passado.
E, meus irmãos, não se preocupem, não foi um engano ao redigir o nosso boletim, mas é para nos lembrar o que o próprio João está nos dizendo, de que nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Você pode sair daqui hoje com o coração leve. Você pode sair hoje aqui com uma alma tranquila, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e também, olha a palavra aí, nos purificar de toda a injustiça. E ele vai dizer: assim como ele é puro, ele deseja que você também seja puro. Essa esperança, então, meus irmãos, que nós vemos retratada aqui no texto, ela nos motiva a compreender que nós estamos num processo de santificação. Nós estamos nesse tempo, nós estamos neste mundo, num processo de aperfeiçoamento. Ou seja, eu não sou desse tempo. E eu preciso passar por esse processo. Nosso alvo, meus irmãos, é chegar à semelhança do Filho de Deus. Esse é nosso alvo. Ser igual a Cristo. Nosso alvo é chegar lá, é buscar a pureza, tirar o pecado do nosso coração. E a resposta é clara, porque Ele é puro. Eu sei, o presbítero Fábio disse isso durante a liturgia. Esse é um alvo complicado, difícil e talvez inalcançável aqui nesse tempo, mas esse é o nosso grande objetivo. Já parou pra pensar que às vezes quando nós vamos comparar algumas coisas, a gente quer comparar com alguém que é mais fraco que a gente? A gente diz assim: "Ah, pastor, você diz isso daí, mas olha, eu estou muito melhor que alguns crentes que, olha, inclusive nem vieram aqui na igreja hoje. Eu estou muito melhor que meu irmão que não fez aquilo. Eu sou melhor do que o outro fulano de tal", e a gente às vezes gosta de certa forma nos comparar. Mas essa comparação que você faz é no mínimo injusta, porque a nossa comparação não é com quem está do nosso lado, mas deve ser com Cristo Jesus, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta. E João diz algo para nós, meus irmãos, que é importante de nós lembrarmos aqui, que se nós estamos com Cristo, nós amamos a Ele e a sua palavra. Vou repetir isso para você e eu quero que você leve isso para sua casa com muito carinho. Se nós estamos com Cristo, nós estamos com a sua palavra em nosso coração. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque no texto, na sequência, o apóstolo João exorta a igreja dizendo o seguinte, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E ele vai inclusive nos dizer, o que é o pecado? Você sabe qual é a pergunta 24 do catecismo? Aí você falou: "Pastor, eu sabia qual era a primeira, né?" Qual que é a primeira pergunta? Essa todo mundo sabe. Mas qual a pergunta de número 24? Portanto, meus irmãos, aprenda essa. A pergunta de número 24 é: o que é o pecado? E a resposta, inclusive, se você ler a confissão de fé, essa é uma das referências que tem lá. O pecado é a transgressão da lei. Simples, fácil, rápido e direto. O que é o pecado? É a transgressão da lei. E ele reforça também: sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Aqui, meus irmãos, nós temos uma primeira face, que é a ideia de que ele nos tirou do pecado. Sabe o que Cristo fez por nós? Ele nos deu a capacidade de não só olhar com arrependimento quando nós pecamos, mas ele também nos deu a capacidade de caminhar em santidade. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que eu e você, pelo Espírito Santo, nós estamos libertos do pecado. O pecado agora já não nos influencia como influenciam aqueles que não são de Cristo. Quem não é de Cristo não tem essa consciência de pecado. Às vezes pode ter a consciência de um erro mais grave, mas quem é de Cristo tem a consciência do pecado. Quem é de Cristo sabe que quando peca, quando acontece alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a lei de Deus, aquilo entristece o seu coração. Aquilo entristece a sua alma e ele precisa confessar ao Senhor. Mas, meus irmãos, quem é de Cristo sabe que precisa viver em santidade, sabe que precisa tirar os pecados, sabe que precisa confessar os pecados. Foi para isso precisamente que Jesus veio. Quando Jesus morre na cruz,
E a gente se lembra muito disso quando nós fazemos o culto das 7 palavras, quando ele diz: "Está consumado". Ele está dizendo aqui: ó, está pago. A dívida que era contra nós, contra mim e contra você, ela foi paga na cruz do Calvário. E agora nós somos livres, então, para andar em Cristo Jesus. E a manifestação de Cristo teve esse propósito de tirar os pecados e destruir as obras do diabo. À luz disso, meus irmãos, então, João nos afirma no verso 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive o quê, meus queridos? Pecando. Todo aquele que vive pecando, o texto diz, não conheceu, nem viu ao Senhor. Permanecer em Cristo, meus irmãos, significa andar em conformidade, andar em comunhão com o Pai, andar em comunhão com o Filho, conforme nós temos os ensinos dos apóstolos. Quem permanece em Cristo não vive na prática habitual do pecado. E é crucial, meus irmãos, nós entendermos isso. A diferença entre pecar ocasionalmente, que é algo que nós entendemos e reconhecemos, inclusive João diz que nós temos advogado junto ao Pai para esse momento, do que viver a prática do pecado. São coisas distintas e coisas diferentes. Quando nós fazemos do pecado um estilo de vida, quando é algo, de certa forma, contínuo na nossa vida e até em algum momento planejado, nós estamos atestando a nossa não filiação em Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o pecado vai estar diante de nós. Aliás, a Bíblia não esconde o pecado dos grandes homens de Deus. Todos os grandes homens de Deus tiveram ali os seus pecados. Abraão mentiu a respeito da sua esposa. Moisés perdeu a calma e desobedeceu a Deus. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Eu ainda poderia citar muitos e muitos outros, mas meus irmãos, notem, às vezes a gente se lembra dessas pessoas como se isso marcasse a vida delas, mas quando essas pessoas, meus irmãos, confessam o seu pecado, e Davi fez isso também, nós vemos que eles não viveram mais na prática do pecado. O Abraão que mentiu foi aquele que foi reconhecido como o pai da fé. O Moisés, aquele que perdeu a calma, foi aquele que ouviu durante 40 anos um povo murmurando. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, foi aquele que afirmou mais para frente 3 vezes que amava Jesus e que possivelmente morre crucificado de cabeça para baixo em amor à causa do Senhor. Notem, meus irmãos, esses homens pecaram sim, a Bíblia nos diz isso, mas a Bíblia também nos diz que eles não viveram a prática do pecado, mas que foi um incidente. Essa é a diferença entre viver no pecado e pecar, o que vai acontecer ocasionalmente na minha vida. Mas todos esses homens, quando pecaram, eles reconheceram a sua transgressão, pediram perdão para o Senhor. Porque, meus irmãos, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram de novo, pela obra sobrenatural do Espírito Santo, agora possuem uma nova natureza. E essa é a diferença entre ser de Cristo e não ser de Cristo. Jesus, meus irmãos, veio para tirar os nossos pecados. Essa nova natureza não encontra mais prazer nos desejos pecaminosos. Eles agora nós temos a, a coragem e agora nós podemos dizer não ao pecado. Nós precisamos buscar o perdão de Deus. E como é bom pensar nisso. Como é bom pensar que Deus nos oferece o seu perdão. Mas talvez você olhe para mim e diga: "Pastor, eu entendi o que você falou, e agora meu coração está triste, porque eu tenho vivido até esse momento uma vida em pecado". O pecado não tem sido ocasional, mas tem sido rotineiro. E a maravilhosa mensagem e notícia que eu posso te dar é que se hoje você confessar o seu pecado, se hoje você se arrepender da sua falta,
Deus está para te ouvir. Deus está para perdoar o seu pecado, para curar as suas feridas e para dizer: "Filho, eu sou o seu pai. Eu te dou uma esperança futura e te faço santo nesse momento, nesse tempo, nessa hora". E meus irmãos, eu queria, ah, pensando nesse texto, relembrar e fazer algumas aplicações sobre ele. A primeira aplicação que eu queria deixar para os irmãos é, primeiro, reconhecer e admirar o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós deve ser aquilo que enche o nosso coração nos dias mais difíceis. O versículo 1, meus irmãos, dizem e começa com um imperativo: vejam, lembrem que grande amor, quão grande é o amor que o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E a aplicação prática, meus irmãos, é contemplar e apreciar. Eu e você, nós temos uma nova identidade. Eu e você temos uma nova filiação. Deus, o Pai amoroso, nos chama para ser parte da sua família. Segunda aplicação que eu quero fazer: viva com esperança na vinda de Cristo, como um incentivo, meus irmãos, para a santidade presente. Eu sei que às vezes você pode olhar e falar: "Pastor, está muito difícil ser testemunha no meu trabalho, está muito difícil viver o evangelho, porque olha as coisas que nos sobrevêm, olha os problemas", e muitas vezes isso causa em nós sofrimento, mas olhe a esperança da glória eterna. Irmãos, eu sei que às vezes a gente passa por momentos complicados aqui, de doença, desemprego, ah, injustiças e das mais variáveis possíveis. Mas esse é o momento de nós lembrarmos que nós não somos daqui. Nós não somos desse tempo, nós não somos dessa era, nós somos estrangeiro. A gente está aqui de passagem, porque agora eu estou peregrinando para minha pátria celestial. A esperança de que quando ele se manifestar, que é o que o texto diz, é o que deve resplandecer em nosso coração. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a gente pede, e de forma justa e legítima, eu sei, pede pela nossa saúde, e amém por isso. A gente pede pelo nosso trabalho, glória a Deus pelo que você tem, mas lembre-se que essas coisas, e elas vão ser passageiras. Um dia nós também passaremos esse tempo, mas o que permanece é a esperança da glória eterna. Portanto, olhe para isso com alegria no seu coração. Terceira aplicação que eu queria que você saísse daqui hoje, pensando nisso. Engaje-se ativamente na sua purificação pessoal. O que eu quero dizer para você é: se engaje nisso. Tenha mais de Cristo em você do que você acha que tem. Tenha mais de Cristo em você do que qualquer outra coisa. Eu não sei quais são os seus hobbies, não sei quais são as coisas que você gasta tempo, mas tenha muito mais de Cristo do que qualquer outra atividade. O versículo 3 nos diz: todo aquele que se purifica, aquele que possui a esperança de ser semelhante ao Senhor, ele se purifica. Portanto, meus irmãos, se esforce nisso. Porque nós constantemente conversamos com pessoas que nos influenciam negativamente. A pensar nesse tempo, a pensar nessa era, a pensar como se aqui fosse a última esperança para nós, mas não é. Engaje-se em se purificar, em ter um compromisso firme com o Senhor, em ter um compromisso firme com a sua palavra. Se a sua vida devocional ela é bem fraca e caindo uma vez sim, outra não, ou essa semana eu nem orei, que isso caia na sua vida, para que você seja alguém constante e que ame a palavra do Senhor. Quarta aplicação, e são só 5, estou indo aqui para minha penúltima. Pratique a justiça como evidência do seu novo nascimento. João enfatiza: aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meu irmão, seja justo no seu trabalho, seja justo na sua casa, seja justo inclusive com seus inimigos, se é que você os tem, ou com aqueles que querem de alguma forma te prejudicar. Seja justo, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de palavra, cumpra aquilo que você falou, viva de forma justa.
A falta de justiça, meus irmãos, infelizmente prova que nós não nascemos de novo. Se alinhe, faça do seu discurso a sua prática. Alinhe isso na sua vida. E a última aplicação que eu quero fazer aqui para você é: rejeite a prática contínua do pecado. Eu não sei como você tem passado ou vivido a sua vida, mas os versículos 5 a 6 nos dizem: tirar os pecados, destruir as obras do diabo. João afirma que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Embora um crente possa, como nós dizemos, como nós falamos há pouco, ocasionalmente cair em pecado, aquele que é nascido de Deus não vive nessa prática. Se o pecado é uma prática para você, quebre isso na sua vida. Meus irmãos, tire aquilo que parece frágil, mas que tem roubado o seu coração e a sua alma do Senhor, que tem tirado você do caminho. Se é o seu celular, aproveite esse tempo e desligue ele algumas vezes. Desligue o celular e abra a Bíblia. Desligue a TV e abra a palavra. Pare de falar no WhatsApp e fale com Cristo. Invista nisso. Invista na sua vida. Rejeite o pecado. E eu concluo então, meus irmãos, a minha fala desta noite dizendo o seguinte: irmãos, esta passagem ele é um convite poderoso para contemplarmos um amor maior, um amor diferente, um amor distinto e assombroso de tudo o que existe para fora. O amor de sermos chamados de filhos de Deus. A nossa identidade não se baseia no que o mundo acha de nós. Não me importa muito o que as pessoas falam de mim lá fora, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. A nossa esperança, meus irmãos, não está nesse mundo passageiro, complicado e injusto, mas está na gloriosa manifestação de Cristo, quando seremos completamente transformados por Ele. E é essa esperança, meus irmãos, futura, que nos impulsiona então à santificação presente. Buscamos, meus irmãos, a pureza pela graça do Senhor, porque eu e você fomos salvos, porque eu e você somos filhos de Deus. Que o grande amor de Deus nos console, mesmo que na incompreensão desse tempo e desse mundo, nós possamos fortalecer a nossa luta contra o pecado e que a nossa esperança na vinda do Messias nos motive a um caminhar em santidade, a um caminhar como filhos de Deus. Que andemos, meus irmãos, como ele andou, praticando a justiça, buscando a pureza para a glória daquele que nos amou primeiro, para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra contagie sempre os nossos corações.